O cara foi jogado no inferno quando estava compartilhando seu amor com sua namorada após terminarem de expressar seu amor. Sua namorada lhe disse que iria tomar um banho. Yukon esperou por sua namorada, Karen, enquanto ela entrava no banheiro para tomar banho. Ele deitou na cama de cabeça para baixo, pensando em como estavam passando a noite inteira no hotel e como isso parecia ser a melhor coisa do mundo. Karen era sua primeira namorada desde que começou a faculdade. Ela era corajosa e bonita, e Yukon a amava muito. Enquanto estava pensando nela na cama, ele recebeu uma mensagem no telefone, então pegou-o para verificar. Ele pensou que era sua mãe quem havia enviado a mensagem, mesmo após ter dito a ela que passaria a noite fora. No entanto, as coisas ficaram sérias quando ele viu que era o telefone de Karen e algum cara chamado Daku havia enviado uma mensagem perguntando como ela estava e dizendo que queria vê-la porque tinha algum tempo. Depois de ver essa mensagem, Yukon não podia acreditar nos seus olhos e abriu o telefone de Karen para ver as mensagens que ela havia enviado para Daku. Ele viu que Karen havia dito que havia chegado e também disse que queria vê-lo. Yukon ficou com raiva porque não sabia quem era esse cara e porque sua namorada estava conversando com ele. Ele viu uma mensagem de Daku dizendo que estava muito feliz e perguntando se Karen se tornaria dele. O cara, Katsuya, era um senpai dos seus dias de escola secundária. Ele estava namorando a garota que todos pensavam ser a mais bonita da universidade, Sakurain Matalo Yun. Continuou lendo as mensagens de Karen e do outro cara e não podia acreditar que sua namorada estava compartilhando amor com aquele cara uma vez por semana. Yukon pensou que aquele cara já tinha Talco-senpai, mas também queria que Karen estivesse por perto. Yukon continuou lendo as mensagens e então saiu do hotel porque estava super zangado com sua namorada por fazer uma coisa dessas com ele. Depois que ele saiu, Karen saiu do banho e disse que havia terminado, mas Yukon já havia partido. Enquanto caminhava, Yukon pensou sobre como era estranho que Karen sempre fizesse desculpas para evitar sair com ele. Ele se lembrou de várias vezes em que pediu para ela sair, mas ela sempre tinha uma desculpa, como encontrar um amigo, sair com sua mãe ou precisar terminar um relatório para o dia seguinte. Depois de pensar sobre isso, Yukon percebeu que todas aquelas desculpas eram apenas para que ela pudesse passar tempo com Kamura. Perdido em pensamentos, Yukon acidentalmente esbarrou em um cara e brevemente perdeu a consciência. O cara em que ele esbarrou lhe disse irritado para prestar atenção onde estava indo, enquanto sua namorada perguntou se ele estava bem. Yukon continuou caminhando afastando-se do hotel, tentando processar tudo o que estava passando em sua mente. Depois de um tempo, ele decidiu sentar-se ao lado do rio e pensou sobre como Kamira tinha uma namorada tão bonita e ainda não estava satisfeito. Ele se sentou ao lado do rio, perdido em pensamentos, tentando entender o que havia acontecido e como sua namorada podia fazer uma coisa dessas com ele. Fiel a ela, ele não podia acreditar e criou um plano. Se eles fizeram isso com ele, era ok fazer o mesmo. O diabo dentro dele acordou, então ele pegou seu telefone e ligou para Sakurajima Tako, quase às 23 horas. Nesse momento, Sakurajima estava escrevendo notas em seu registro e atendeu o telefone, perguntando o que estava errado para ele ligar a essa hora. Yukon perguntou o que ela disse e ela perguntou se ele não entendeu. Yukon então perguntou se ela poderia compartilhar amor com ele, o que era o que ele estava tentando dizer. Ele foi encontrar seu amigo Ishida Uda e contou tudo o que havia acontecido. Ishida perguntou se ele estava louco por pedir a rainha do campus para compartilhar amor com ele. Yukon explicou que não era assim, que ele havia acabado de descobrir que Karen não era fiel a ele, e Ishida sentiu pena dele. Então, Ishida perguntou o que havia acontecido com Sakurajima e Yukon disse que havia se desculpado instantaneamente com ela, porque não era sua intenção. Sakurajima perguntou o que havia acontecido, insistindo que devia haver um motivo para dizer algo assim, porque ela sabia que Yukon não era do tipo que dizia coisas loucas sem um motivo. Ele disse que estava tudo bem, mas ela continuou insistindo, querendo saber o que era, e estava ouvindo atentamente. Yukon então contou tudo para ela, com raiva, frustração e lágrimas. Ele não sabia se Sakurajima estava surpresa ou não, mas ela o ouviu atentamente, sem interromper. Yukon sentia que estava desabafando tudo o que havia acontecido, e Sakurajima estava lá, ouvindo e tentando entender o que ele estava passando. Ele se sentia aliviado por poder compartilhar seus sentimentos com alguém,
mesmo que fosse a rainha do campus, que ele não conhecia muito bem. Ela o ouviria até o fim, e então lhe disse para se calmar, assegurou que entendia e disse que iriam conversar sobre isso no dia seguinte, advertindo-o para não falar com ninguém mais sobre isso até então. Ishida ouviu atentamente e então apontou que Yukon já estava falando sobre isso com ele. Yukon respondeu que Ishida era seu melhor amigo. Ishida disse que havia se perguntado por que Yukon o havia chamado no meio da noite, mas estava feliz por ouvir sobre tudo o que havia acontecido. Ishida assegurou a Yukon que não contaria a ninguém e lembrou que ele não precisava lidar com tudo sozinho. Ele brincou que Yukon deveria pagar a comida, pois havia pedido um bife a essa hora. Em seguida, perguntou a Yukon o que ele planejava fazer em seguida. Yukon admitiu que não tinha ideia. Shida perguntou se ele iria compartilhar amor com Sakurajima no dia seguinte, mas Yukon disse que não podia fazer isso, sabendo que ela certamente tinha seus próprios sentimentos. Ishida entendeu e então perguntou se Yukon tinha provas para mostrar a Sakurajima que o namorado dela não era fiel. Yukon mostrou a ele as mensagens que havia salvo no seu telefone, e Ishida disse que isso doía muito. Ishida perguntou se Yukon havia desbloqueado o telefone de Karen, e Yukon disse que sim, sabendo que a senha dela era o aniversário do seu ex-namorado. Shida ficou zangado e disse a Yukon que não o aconselharia a não agir, mas que ele deveria pensar sobre as consequências de suas ações. O melhor momento para mostrar as provas a Sakurajima. Ele destacou que mesmo a pessoa mais calma pode perder o controle em situações como essa e que coisas imprevisíveis podem acontecer. No dia seguinte, Yukon estava bebendo suco na cafeteria e verificou o tempo no seu relógio. Ele percebeu que era quase hora de se encontrar com Sakurajima no café, longe da universidade, e esperava que tudo corresse bem. Ele se preocupou que poderia ser um problema se alguém os visse se encontrando sozinhos em um café longe dali, considerando que Talco-senpai e Kamira eram um casal famoso na universidade. Mas então ele rangeu os dentes e pensou que não deveria se preocupar porque não era o culpado aqui. Depois de esperar um pouco, Sakurajima se aproximou dele e se desculpou por fazê-lo esperar. Ela explicou que havia chegado 5 minutos antes e tomou o assento na frente dele. Yukon sentiu-se desconfortável e se desculpou pelo que havia acontecido no dia anterior, dizendo que foi um momento de raiva que o levou a dizer coisas loucas. Sakurajima o tranquilizou, dizendo que não se preocupasse, e expressou seu desejo de ouvir sobre o caso de Tatsuya e Karen. Yukon explicou tudo e ela perguntou se ele tinha alguma prova para apoiar suas alegações. Yukon notou que ela estava tão calma quanto sempre e se perguntou se era o momento certo para mostrar as provas, mas se tranquilizou, pensando que seria ok. Ele mostrou a ela as fotos das conversas e ela as olhou por um momento. Depois de perceber que ele estava dizendo a verdade, ela colocou o telefone na mesa e agradeceu a ele por mostrar as provas. Ela reconheceu que parecia que Tatsuya e Karen estavam tendo um caso e que as provas eram convincentes. Real expressou sua frustração por ter que aceitar tudo. Em seguida, ela perguntou se era por isso que ele sugeriu fazer o mesmo com eles, ao que ele se desculpou, dizendo que não podia fazer isso. Sakurajima explicou que havia 3 razões pelas quais ela não podia fazer isso. A primeira razão era que ela não estava certa se as provas eram reais, e Yukon apontou com raiva que ele tinha fotos das mensagens. Sakurajima respondeu que ela havia sido enganada antes por pessoas que tentavam destruir seu relacionamento e que também poderia ser uma brincadeira de Karen. Ela duvidava que Karen pudesse fazer algo tão complicado. Ela mencionou a segunda razão: se eles tivessem um relacionamento, não teriam base para culpar os outros. Ela disse que se o relacionamento fosse verdadeiro, ela iria terminar com Tatsuya, mas não queria que ele a acusasse de ter um relacionamento também. Nesse ponto, Yukon ouviu e disse que entendia. Ela perguntou se ele não estava frustrado por ter que enfrentar tudo isso, e ele respondeu que estava muito frustrado e não queria que isso se tornasse como sua própria situação. Em seguida, ela mencionou a terceira razão: ela não podia perdoar Tatsuya assim. Ela tinha que fazer com que ele se arrependesse disso até que ele quisesse voltar para ela. Além disso, ela explicou que mesmo se Tatsuya terminasse com ela, ele poderia começar a namorar Karen, então ela planejava fazer com que ele se arrependesse profundamente, tornando difícil para ele seguir em frente facilmente. Depois de dizer tudo isso, ela se desculpou com Yukon por ter falado sobre seus planos e disse que esperava que ele pudesse entender sua posição.
Yukon por ter se deixado levar e disse que precisava de provas concretas primeiro. Yukon, frustrado, perguntou o que ela queria dizer com provas concretas. Ela esclareceu que precisava de uma foto deles indo para um hotel e passando a noite juntos. Yukon perguntou se ela estava considerando levar isso a julgamento e ela explicou que, desde que Tatsuya morava com seu irmão, eles só podiam se encontrar em um hotel. Ele destacou que isso limitaria a frequência de seus encontros, o que deveria ser evidente a partir da história de conversas. Sakurajima respondeu que não podia verificar calmamente e perguntou como ele podia falar sobre vingança, com essa mentalidade. Ela disse que sabiam que se encontraram 3 vezes, desde que Karen mencionou uma vez por semana, e as datas coincidiam com os dias em que ela terminava as aulas tarde. Eles provavelmente priorizavam os fins de semana durante as férias de verão, evitando suspeitas sobre onde iam. Yukon ficou impressionado e chamou-a de detetive. Ela sugeriu que seus encontros provavelmente aconteciam nas segundas, quartas e disse que investigaria o cronograma de Tatsu para evitar ser imprudente e alertar Karen. Ela perguntou a Yukon se Karen mencionou algum lugar que ela não foi com ele ou se evitava estar com ele. Sakurajima então aconselhou-o a usar uma rede social para se manter em contato e o advertiu para ter cuidado com sua pesquisa, pois precisavam de provas irrefutáveis antes de confrontar. Ela também disse que precisava de provas concretas para que Tatsuya não pudesse negar o relacionamento e que, se ele tentasse negar, ela poderia usar as provas para fazê-lo se arrepender. Yukon concordou em ajudá-la a investigar e a coletar provas, e Sakurajima agradeceu sua ajuda. Ela disse que, juntos, poderiam descobrir a verdade e fazer com que Tatsuya e Karen pagassem por suas ações. Ela esclareceu que isso não significava que ela não seria leal a ele e pediu que ele não mal entendesse suas intenções. Yukon pausou, pensando sobre como ela era forte, enquanto ele havia feito uma bagunça e dito coisas terríveis no dia anterior. Então, ela lhe disse que queria acreditar em Tatsuya, o que é por isso que ela precisava ver com seus próprios olhos. Yukon pensou que não havia como ela estar calma, pois ambos foram traídos por alguém em quem confiavam e cuidavam, mas mesmo nessa situação, Tauko-senpai continuou em frente sem chorar ou se aborrecer. Yukon disse a si mesmo para não ser um covarde e que precisava apoiá-la. Então, ambos saíram. Yukon agradeceu a ela por tudo, dizendo que finalmente havia aberto os olhos e esperava que pudessem se dar bem como amigos. Ela concordou, apertou a mão dele e disse que seria um prazer estar com ele. Yukon sentiu-se reassegurado, sabendo que não estava sozinho e tinha o apoio de senpai, mas eles sabiam que precisavam se preparar primeiro. Eles entenderam que, se não estivessem preparados, as mentiras sempre surgiriam. Então, resolveram obter provas decisivas, em seguida, pegá-los para seguir em frente. Yukon conheceu Karen no clube que ele havia entrado após começar a universidade. Um dia, ele mencionou que seus olhos frequentemente se encontravam, mas não estava seguro se era apenas sua imaginação. Karen o tranquilizou, dizendo que não ser apenas ele que gostava dela, ela também gostava dele. Yukon sentiu-se atraído por ela e acreditava que ela sentia o mesmo. Alguns meses atrás, Yukon e Karen estavam em uma sala de jogos eletrônicos, jogando jogos. Ele tentou ganhar um ursinho de pelúcia para ela e finalmente conseguiu. Karen ficou muito impressionada e ele brincou sobre ser bom nesses jogos. Ela achou isso adorável e agradeceu a ele por ganhar o ursinho. No caminho para casa, Yukon pensou que talvez fosse melhor se tivessem uma bolsa para o ursinho, mas Karen disse que estava tudo bem assim. Ela continuou brincando com o ursinho e Yukon percebeu que ela sempre sonhara em ganhar prêmios de jogos de arcade e levá-los para casa. Embora ele não fosse bom em jogos de garra, ficou feliz por poder tornar o sonho dela realidade. Ver ela feliz fazia Yukon feliz também. Karen então perguntou para onde eles estavam indo em seguida e ele disse que estavam indo jantar. Ela respondeu que estar com Yukon tornava tudo divertido. Quando Yukon começou a universidade, ele e seus amigos estavam animados com a competição para Miss Jiao University. A vida estava agitada e um dia, os amigos de Yukon o provocaram sobre o relacionamento de Yukon com Karen foi chamado de Pássaros do Amor por seus amigos, mas Yukon esclareceu que havia mal entendido o relacionamento deles e questionou se estavam sendo sérios em seu flerte. Ele explicou que respeito e amor são coisas diferentes. Um amigo brincou que, desde que Yukon arrumou uma namorada,
ele parecia cheio de si e estava apenas com ciúmes. Outro amigo mencionou que os pais de Karen estavam fora por fim de semana, então ela não precisava ir para casa, implicando que eles poderiam passar a noite em um hotel. Seus amigos o provocaram e Yoon pensou que era o auge de sua felicidade, até que descobriu que Karen estava saindo com outra pessoa. Quando Karen o encontrou, eles saíram e ela perguntou se ele havia estado relaxando recentemente. Ela reclamou que seus encontros sempre envolviam o fliperama, karatê e aquele restaurante familiar. Ela se perguntou se ele planejava se tornar um frequentador regular daquele lugar, ao que ele respondeu que era normal para estudantes. Karen, frustrada, disse que outras pessoas saíam em encontros mais sofisticados e que ela não sentia que ele estava se esforçando para fazê-la feliz. Yoon lembrou que ela havia dito que estar com ele tornava qualquer lugar divertido, mas ela retrucou que isso era verdade apenas quando eles começaram a sair. Namoro, ela o acusou de sempre ser o mesmo e mencionou sentir-se usada e descartada após seus encontros. Ela questionou se ele se importava com ela e Yoon percebeu que havia ignorado o aumento do uso do telefone dela, acreditando na desculpa dela sobre uma dependência de jogos. Ele suspeitou que era algo mais, mas não pôde confrontá-la sobre isso. Ele se desculpou, explicando que teve que correr para casa porque um amigo havia sofrido um acidente, e prometeu fazer uma reserva em um restaurante melhor na próxima vez. Quando ele perguntou se ela tinha outros pedidos, ela disse que havia perdido a importância quando alguém tinha que perguntar. Yoon concordou e disse que planejaria algo especial para ela, sugerindo o próximo quinta-feira. Karen hesitou e então se desculpou, dizendo que tinha um trabalho de meio período naquele dia e que ele precisava escolher outro dia. Na quinta-feira, Yoon encontrou Sakurajima e contou sobre a desculpa de Karen sobre o trabalho de meio período. Ele perguntou sobre Tatsuya e Sakurajima, soando magoada, disse que Tatsuya havia dito que estava ocupado, mas não havia confirmado seus planos. Yoon a tranquilizou, dizendo que seus planos estavam confirmados, mas notou que ela parecia relutante em aceitar a realidade. Para mudar de assunto, Yoon contou a Sakurajima que parecia que Karen não estava mais interessada nele. Ela perguntou se algo havia acontecido e se ele ainda se importava com Karen. Yoon explicou que Karen estava infeliz com os encontros que estavam se tornando rotineiros. Sakurajima perguntou onde eles costumavam ir e ele descreveu seus encontros típicos, se encontrando em uma cafeteria, visitando o fliperama, karatê ou cinema, passeando pela cidade e terminando a noite em um restaurante familiar. Apesar disso, Karen sentia que tudo era feito sem esforço ou planejamento. Muito cuidado. Sakurajima pausou e então disse que, se uma pessoa gosta da outra, qualquer lugar pode ser divertido. No entanto, ela notou que as pessoas se acostumam com as coisas, inicialmente. Tudo parece novo e especial, mas com o tempo, esse sentimento some e também os sentimentos. Ela perguntou se não era natural que as coisas mudassem com o tempo. Yoon, com raiva, mencionou que Karen disse que outras pessoas saíam em encontros mais sofisticados, questionando quem eram essas outras pessoas. Sakurajima respondeu que dizer a ele para não se preocupar não ajudaria muito e que, mesmo sem considerar a infidelidade, ela também sentia que Tatsuya estava escondendo algo. Ela se levantou e disse que eles precisavam confirmar isso, o que confundiu Yoon. Ele perguntou o que ela queria dizer e ela perguntou sobre a conversa dele com Karen. Ele disse que queria perguntar a Karen o que ela estava fazendo, mas não queria torná-la suspeita, então planejou fazer uma reserva em um restaurante elegante para o aniversário de Karen, que era no próximo sábado. Quando Sakurajima perguntou quando era o aniversário de Karen, ele contou que era naquele sábado. Ela ficou chocada, então ele perguntou por quê. Ela explicou que havia sido convidada para passar a noite e perguntou se Tatsuya não morava com o irmão dela. Sakurajima disse que seu irmão estava em uma viagem de trabalho, o que era raro, então Tatsuya havia sido insistente. Ela não havia respondido adequadamente a Tatsuya ainda e se perguntou se dizer não levaria Tatsuya a ligar para Karen. Sakurajima então decidiu que eles fariam isso no sábado e encerrou a conversa. Yoon ofereceu para acompanhá-la até em casa, mas ela recusou, dizendo que encontraria um táxi. Ela o instruiu a reservar um restaurante para o almoço e ser vago sobre seus planos para a noite, sugerindo que ele criasse uma abertura intencionalmente. Enquanto ela se afastava, Yoon pensou que Senpai havia tomado uma decisão e que ele precisava fazer o mesmo.
Ele tirou o telefone e reservou uma mesa para o jantar. Enquanto isso, Karen estava conversando com Senpai e agradeceu a ele pelo colar, dizendo que estava realmente feliz com ele. Ele respondeu que estava feliz que ela gostasse. Karen comentou que ele tinha um bom gosto, diferente de você, K. Ela prometeu usar o colar na próxima vez que se encontrassem e ele disse que estava ansioso para vê-la. Ele desejou uma boa noite a ela ao telefone. Sakurajima ouviu ele conversando ao telefone e perguntou quem era. Estava falando, ele respondeu que era apenas um amigo do outro lado. Karen pensou em usar um suporte para colar que não estava usando e o tirou para exibir o novo colar. Ela colocou o suporte bem ao lado do ursinho de pelúcia que Yun havia ganhado para ela, achando a configuração muito fofa. Yun levou Karen a um restaurante que havia reservado para o aniversário dela. Karen perguntou se aquele era o lugar que ele havia reservado e ele respondeu que queria gastar um pouco mais, já que era o aniversário dela. Karen não reagiu com tanto entusiasmo quanto ele esperava, então ele perguntou se ela gostava do lugar. Ela disse que não era isso e sugeriu que entrassem. Eles se sentaram à mesa reservada e o gerente perguntou se queriam algo para beber. Yun pediu um drink e Karen perguntou por que ele havia pedido apenas um copo, mencionando que eram menores de idade. Ela disse que teria preferido se ele, como seu namorado, tivesse pedido uma garrafa inteira com uma apresentação, talvez até uma do ano em que ela nasceu, como uma surpresa. Yun admitiu que não era tão sofisticado e ela disse rudemente que não era esse o ponto. Yun perguntou a ela o que ela queria dizer, mas ela descartou a pergunta e ele pensou que era difícil fazê-la abrir-se uma vez que ela se tornava silenciosa. Ele sentiu que ela estava sendo mais difícil do que o usual e se desculpou, dizendo que havia preparado um presente para ela. Enquanto isso, o gerente trouxe. Ela deu a ordem e disse que era saboroso e tinha grandes esperanças pelo primo. Yun perguntou o que era isso e ela questionou se ele havia pedido sem saber a estrutura do curso italiano. Ela explicou que o primeiro curso é o antipasto, seguido pelo primo, geralmente massa, então o prato principal, o segundo, com um prato lateral e, finalmente, a sobremesa, o doce. Ela explicou que na culinária japonesa, os pratos de arroz fecham a refeição, mas no exterior, eles vêm antes do prato principal. Você pode perguntar como ela sabia tudo isso e ela respondeu que era natural saber essas coisas, então comentou que ele não sabia nada e que deveria ser óbvio saber sobre isso ao convidar alguém. Ele pensou que soava como a opinião de outra pessoa, talvez porque ele não conseguia pensar em nada, mas deslealdade. Se ele não tivesse notado esses sinais anteriormente, ele teria pensado que isso era fofo e deixado passar. Enquanto isso, ela mencionou que o prato principal pode ser desapontador e que a culinária francesa teria sido melhor. Yun disse a si mesmo para não pensar demais, lembrando que Senpai disse sobre isso possivelmente ser um mal-entendido ou uma brincadeira. Yun pensou que, para o aniversário dela, ele deveria confiar nela e apenas aproveitar o momento. Enquanto estavam conversando, o gerente trouxe a sobremesa e ela perguntou se estava bem pedir um cantaloupe. Ela explicou o que era, um prato italiano frito e que o restaurante era famoso por isso. Yukon comentou sobre quanto ela sabia e perguntou se ela era familiar com o lugar. Ela rapidamente cobriu isso dizendo que havia visto em uma revista. Yukon pediu o cantaloupe para ela e disse que iria mostrar o presente enquanto esperavam. Karen abriu o presente, revelando uma carteira. Yukon lembrou que ela havia mencionado que queria uma antes. Ela agradeceu, lembrando do momento em que havia mencionado isso. Ele olhou para ela e pensou que seu sorriso era o mesmo de antes. Ele refletiu que ela podia ser egoísta, mas se isso era parte do amor, ele deve ter mal entendido. Yukon perguntou sobre seus planos após o jantar e ela disse que seus amigos da cidade natal estavam vindo para celebrar, então ela precisava ir para casa. Yukon, suspeitando algo, enviou uma mensagem de texto para Sakurajima, dizendo que havia acabado de terminar com Karen e estava indo para Kisho. Ela respondeu que iria manter Tatsuya ocupado por um pouco mais tempo. Ele alugou um carro e pegou Sakurajima em seu apartamento. Ele perguntou como o apartamento estava e ela disse que ninguém havia vindo ou ido desde que ela chegou. Ele perguntou sobre Kamura-senpai e ela mencionou que o micro-ondas dele estava quebrado, então ele estava saindo para comprar um novo. Yukon comentou que, se eles fossem se encontrar logo após ele deixar Karen,
eles já estariam lá. Sakurajima sugeriu que eles relaxassem e fizessem disso um encontro, já que tinham um dia seguinte de folga. Yun se perguntou se era assim que as coisas eram, e então Sakurajima lhe entregou um sanduíche, preparando-se para uma longa espera. Eles continuaram esperando no carro e Yun perguntou se seus alvos realmente apareceriam. Sakurajima disse a ele para se manter focado. Eles decidiram se mudar para o banco de trás para ter uma melhor vista. Sakurajima tirou uma câmera SLR que havia emprestado e Yun comentou que usar o telefone dela seria suficiente. Ela insistiu em obter fotos vívidas, determinada a não se contentar com nada menos. Yu se perguntou o que Senpai pretendia fazer se eles obtivessem evidências. Eles mantiveram uma vigilância cerrada e então viram uma sombra se aproximando do carro. Karen disse a Tetsuya que o bar era muito chato e que ela não ia lá com frequência, mas hoje era especial porque era seu aniversário e ela estava tão feliz com isso. Yun disse a Sakurajima para gravar um vídeo deles chegando juntos, capturando cada momento. Eles estavam próximos. Ele pensou que era prova definitiva, mas Sakurajima discordou, dizendo que não era suficiente. Yun ficou zangado e perguntou se ela ainda não podia aceitar, instando-a a olhar para a realidade. Sakurajima esclareceu que não queria dizer aquilo, explicou que com apenas esse vídeo, eles poderiam fazer desculpas como terem apenas tomado chá no quarto, ou que parecia assim do ângulo. Eles precisavam provar que haviam estado no quarto por pelo menos 2 horas. Ela ofereceu para lidar com o resto sozinha e disse a Ian que ele podia ir para casa. Yukan decidiu ficar mais um pouco, dizendo que se estavam fazendo aquilo, tinham que ser minuciosos. Sakurajima disse a ele para fazer o que quisesse e então perguntou sobre o seu dia com Karen. Yukan contou que eles haviam pedido coisas diferentes para comer e que ele havia dado a ela uma carteira de designer. Depois disso, eles olharam em torno das lojas e visitaram um fliperama. Sakurajima perguntou se havia um restaurante italiano em Shibuya e Yukan mostrou a ela uma foto. Ele mencionou que era um lugar famoso por Canari, que Karen havia lhe contado sobre. Sakurajima então revelou que Tatsuya a havia levado lá antes e que eles haviam gostado muito. Ela sugeriu que eles poderiam ter ido lá juntos e então Yukan perguntou a ela por que ela havia começado a namorar Tatsuya. Ele perguntou se era verdade que Tatsuya era realmente popular no ensino médio, quando ele estava na banda no festival da escola. Sakurajima confirmou que ele era alguém que podia atrair as pessoas. Olhos das pessoas, independentemente do gênero. Ela admitiu que aqueles dias a faziam sentir que não podia comparar-se em nada, mas que não se deve escolher alguém apenas porque eles são famosos. Ela compartilhou que a abordagem de Tatsu foi ótima e, embora ela o tivesse rejeitado no início, eventualmente cedeu. Ela explicou que Tatsuya era, na verdade, uma pessoa muito solitária, apesar de sempre estar no centro do grupo e parecer confiante. Ela entendeu, ao se aproximar dele, que ele sofria, e é por isso que ela queria apoiá-lo, especialmente quando ele não tinha ninguém mais. Sakurajima então perguntou a Yukan que tipo de pessoa era Karen, se ela era tão popular dentro de seu círculo quanto parecia, e ele perguntou se Karen não tinha a reputação de ser a número 1 em beleza em sua universidade. Ela perguntou a ele se ele achava que uma garota bonita ou uma garota fofa venceria em popularidade entre os garotos. Yuka não sabia, então ela lhe disse que a garota fofa venceria. Ela explicou que a beleza é subjetiva, é apenas ter um rosto sem falhas particulares, enquanto ser fofa atrai o coração e faz as pessoas quererem protegê-la. Sakurajima compartilhou que, desde o ensino fundamental, ela havia sido dita bonita, mas sempre perdia para garotas fofas. Yuka insistiu que não havia como ela perder, e ela confessou que também queria ser fofa, mas sentia que sua personalidade a impedia. Ela não podia mudar sua personalidade naquele ponto e começou a chorar. Vendo-a machucada, Yuka a abraçou, a tranquilizou, dizendo que não significava nada de estranho. Ele lhe disse que sempre pensou que ela parecia legal, confiável e forte, e se desculpou por não ter dito isso antes. Ele disse que estava tudo bem se apoiar em outras pessoas em momentos como aquele. Yun pensou que Senpai havia sido mais machucada do que ele, estava certo disso, e sentiu que a melhor coisa que ele podia fazer era dizer a ela para esquecer Tetsuya. Ele queria protegê-la, e ela respondeu que, se fosse ele, ela confiava nele. Ela pediu que ele sempre ficasse ao seu lado.
Enquanto segurava seus ombros trêmulos, ele prometeu protegê-la. Ele sugeriu que eles ficassem juntos aquela noite, e tudo desapareceu na escuridão. Mais tarde, Yoon compartilhou tudo isso com seu melhor amigo, que não podia acreditar que aquilo realmente havia acontecido. Seu amigo perguntou se ele havia ficado no apartamento até o último trem partir, vendo o senpai chorando, até sua casa. Quando seu amigo expressou incredulidade, Yoon disse que era apenas o que qualquer pessoa legal faria. Ele também disse a seu amigo que senpai não era alguma garota para ser conquistada em um jogo, não havia como ele tirar proveito dela quando ela estava vulnerável. Seu amigo comentou que as mulheres reais são um verdadeiro incômodo em situações como aquela. Justo então, alguns outros amigos os encontraram. Nakazaki-san se aproximou e perguntou se podiam sentar-se ao lado deles para almoçar. Eles deveriam ter dito que poderiam fazer, mesmo que fosse um pouco longe. Enquanto isso, Yukan olhou para ele com raiva e disse que havia estado procurando por eles, pedindo que fizessem os panfletos para o estende de refrementes no festival escolar do próximo mês. E Cher respondeu que, na verdade, era o trabalho do senpai Suzuki, do segundo ano. Outro cara mencionou que a namorada de Suzuki o havia traído, então ele não iria fazer isso, e Nakazaki acrescentou que ela simplesmente havia passado para um homem melhor. Seu amigo comentou que a mente de Suzuki havia se desmoronado apenas por ter sido dispensado. Tetsuya disse que essa era uma forma dura de colocar as coisas, desnecessária. Ele explicou que, para passar genes superiores, os machos perseguem muitas fêmeas e as fêmeas escolhem o mais destacado entre eles, e que isso é a sobrevivência do mais apto. Yuka argumentou que os humanos têm ética e moral, mas Suya disse que não há nada mais ambíguo do que a ética. Ele perguntou a Yukan se ele sabia sobre o cenário da teoria dos jogos em que prisioneiros cúmplices são interrogados em isolamento, e se ambos permanecessem em silêncio, seriam, se um confessasse, o confessor seria libertado e o silencioso receberia 10 anos, mas se ambos confessassem, cada um cumpriria 5 anos. Os dois prisioneiros debatiam se deviam manter silêncio ou confessar. Era um dilema simples. Um deles sugeriu que poderia ser mais vantajoso confessar em vez de arriscar 10 anos por permanecer em silêncio, comparando isso ao amor. Se um parceiro vai ser infiel, talvez seja melhor fazer o mesmo, pois mesmo que o parceiro permaneça leal, ser infiel poderia beneficiar o indivíduo. No entanto, se a traição não for lidada bem, poderia ter consequências negativas. Nakazaki pediu a Tatsuya que parasse de falar assim, dizendo que sua forma de pensar é, frequentemente mal interpretada. Tatsuya respondeu que pioneiros e mudadores de jogo são sempre vistos como inimigos pelas massas. Yukan ficou surpreso que Tatsuya justificasse isso de forma tão ousada. Yukan ficou zangado porque a forma de pensar de Tatsuya era tão diferente, e ele e Ishida se afastaram, com Ishida expressando sua curiosidade sobre o que aconteceria em seguida. Ele se perguntou se Tatsuya lamentaria suas ações, especialmente desde que Taro-senpai testemunhara a deslealdade. A única coisa que restava era confrontar Tatsuya com evidências conclusivas. Mencionou que Tatsuya ainda não discutiu os detalhes, e senpai disse que, se fossem confrontá-lo, deveriam ter provas sólidas. Eles deveriam ter sugerido que, se Tco-senpai fosse tirado de Kamiro por a reação de outro homem, sua, seria impagável. Ele disse a Yukan que era uma boa chance de curar velhas feridas com um novo amor e o incentivou a ir atrás dela. Yukan insistiu que isso não era como um jogo em casa. Yukan verificou suas antigas mensagens com Karen e se preocupou que ela pudesse pensar que seus sentimentos estavam esfriando. Ele se lembrou de que no aniversário dela, ela mencionou amigos de sua cidade natal, o que o deixou incerto sobre o que fazer. Ele ainda não havia dito nada, perdido em pensamentos, e ligou para a senpai para perguntar sobre a viagem. Karen havia dito que poderia ser durante o próximo fim de semana prolongado e Sui havia mencionado a possibilidade de ir em uma viagem com um amigo do clube do ensino médio, mas não foi específico. Parecia que Karen estava mais investida nisso. Senpai concordou, dizendo que desde que ela descobriu a deslealdade de Tatsuya, ela não tinha intenção de continuar o relacionamento. Yoon disse a ela que sentia o mesmo caminho. Eles decidiram seguir em frente com seu plano. Na véspera de Natal, ele perguntou se ela planejava esperar 2 meses, incerto se isso era muito rápido ou lento.
Ela explicou que seu plano era fazer com que ele se apaixonasse ainda mais por ela, ao ponto de ele depender completamente dela, e então ela o atingiria. Quando isso machucaria mais, Yoo-eun perguntou se seria na véspera de Natal, e ela confirmou, acrescentando que o círculo social dele estava organizando uma grande festa naquele dia. Ele mencionou que havia ouvido rumores sobre a festa, dizendo que eles reservam um restaurante inteiro todos os anos. Ela planejava expor a infidelidade dele na festa e terminar o relacionamento publicamente. Ela acreditava que tanto Tatsuya quanto Karen eram muito sensíveis às opiniões dos outros, e que, fazendo isso, não haveria maior impacto. Ela disse a ele que discutiriam os detalhes mais amanhã e encerrou a ligação. Yoo-eun percebeu que o plano de Sakurayama era mais severo do que ele havia imaginado, assim como o senpai havia dito. A necessidade de Karen por aprovação social era forte, e Kamira-senpai também era muito orgulhosa. Se o plano deles desse certo, eles causariam um dano significativo. Motivando-se, Yoo-kun resolveu fazer com que eles se arrependessem de suas ações, a ponto de desejarem nunca ter se juntado. No dia seguinte, Yoo-kun mostrou o rascunho do panfleto a Nakazaki-san, que apreciou seu trabalho rápido e perguntou se essa era sua primeira festa escolar. Yuka disse que sim e que estava ansioso para isso. Enquanto estavam conversando, Tatsuya entrou. Tatsuya entrou na sala e disse a Nakazaki que a próxima aula estava cancelada, sugerindo que eles fossem comer. Nakazaki disse a Yukan que tinha que ir embora, e Yukan mencionou a Tatsuya que a conversa deles anteriormente havia sido interessante. Yoo-eun notou que aqueles que traem podem se beneficiar, mas o dilema do prisioneiro assume que a cooperação mútua é benéfica. Ele disse que, no lugar dele, escolheria cooperar. Tatsuya respondeu que cada um tem sua própria opinião e saiu, cada um segurando suas próprias ideias de justiça. Na universidade, Sakurajima perguntou a Tatsuya se ele havia decidido onde iria na viagem com seus amigos do clube. Ele respondeu que algo havia surgido, então ele poderia ir, mas nada havia sido decidido ainda. Sakurajima ficou pensativa, então ele comentou sobre como era incomum para ela fazer esse tipo de cara. Ele perguntou se ela não gostava dele ir naquela viagem, e disse que, se ela não gostasse, ele não se importaria em desistir. Ela disse que não era isso e bebeu seu suco. Ela explicou que apenas queria perguntar e disse a ele para não se preocupar com ela. Ela disse para ele ir e se divertir, e ele a chamou de muito doce. Sakurajima estava esperando por Yukan para se encontrar com ele, mas ele estava atrasado. Quando ele chegou, ele se desculpou e trouxe café para ela. Ela queria reembolsá-lo, mas ele disse que não era nada demais e agradeceu a ela por encontrar um local tão bom. Ela disse que consideraria isso sozinha, e eles dois se sentaram juntos. Ela mencionou que as pessoas os viriam se eles ficassem muito perto da universidade, e Yukan pensou que ela era muito consciente. Duas coisas estavam perturbando-a sobre. Na véspera de Natal, Yun perguntou o que elas eram. Ela disse que ouviu que quase todos os membros iriam à festa e não estava certa se expor Tatsuya e Karen arruinaria a noite para todos os outros. Ela perguntou se isso estaria bem e ele disse que também estava pensando nisso, o que era porque eles usariam uma revelação secreta. Sakurajima perguntou o que era isso e ele explicou que às vezes as pessoas confessam amor não correspondido, fazem confissões de brincadeira ou até mesmo rompem relacionamentos durante essas revelações. Eles fariam isso como parte do evento e não discutiriam nada disso com antecedência, então precisavam fazer arranjos apropriados. Ela então perguntou como eles deveriam se preparar para isso e ele disse que viriam. Ela também perguntou se ele era amigo de Ishida e ele disse que eles haviam sido amigos desde o ensino médio. Ela disse que ser do mesmo círculo era exatamente o que eles precisavam. Ela perguntou se ele poderia convidar Ishida da próxima vez e ele se perguntou se ela queria envolver Ishida também. Ela respondeu que não era apenas Ishida, mas também ela traria uma amiga em quem confiava. Yukon não sabia de quem ela estava falando, então perguntou quem era. Ela disse que era uma garota chamada Kanu, do departamento de economia. Ela explicou que Kanu era de uma escola de ensino médio diferente, então ele provavelmente não a conhecia. Ela planejava fazer com que Kanu se juntasse ao seu círculo e Yukon questionou o que exatamente ela estava tentando fazer.
Ela disse que, com eles no centro, eles aumentariam seus aliados dentro do círculo, e assim, não importa o que Tetsuya e Karen fizessem na véspera de Natal, eles seriam capazes de remover obstáculos e lidar com eles de acordo. Yun perguntou se isso iria acontecer. Tão suavemente mencionou que Karen ser popular com os meninos e Tatsuya com as meninas poderia ser um problema. Ela respondeu que eles precisavam se preparar e deveriam conversar com Tatsuya e Karen, avançando um passo de cada vez. Yun entendeu e disse que ele tentaria conversar com Ishida sobre isso. Ela então perguntou sobre sua outra preocupação. Ele disse que não estava certo sobre Tatsuya, mas pensava que seria difícil para ele fazer com que Karen se apaixonasse por ele o suficiente para ser dependente dele. Ele disse que era seu problema e não algo que afetaria diretamente Senpai. Ela disse que era um grande problema, porque resolver isso cortaria seu problema pela metade. Yun entendeu, mas se sentiu para baixo, então ela perguntou se ele não estava confiante o suficiente. Ele disse não e mencionou que, apenas olhando para as mensagens deles, ele podia ver o sentimento desaparecendo. Sakurajima colocou seu café no banco e perguntou se ela podia ver as mensagens. Ele mostrou todas elas para ela. Ela leu todas e notou que havia sido 3 meses desde que eles começaram a namorar, o que era por volta da época em que as coisas geralmente começam a esfriar. Ela perguntou como ele se sentia sobre Karen antes de tudo isso acontecer. Ele disse que, com Karen sendo sua primeira namorada, mesmo que ela pudesse ser um pouco egoísta às vezes, não era nada que ele não pudesse suportar. Ele disse que estava louco por ela porque gostava dela e a dor de ser traído não iria embora rapidamente. Senpai pensou sobre isso e Yukon esclareceu que ele estava apenas falando sobre seus sentimentos e não aprovava o comportamento de Karen. Sakurajima então disse que, se ele havia pensado que não era algo que ele não pudesse suportar, deve ter havido vezes em que Karen sentiu da mesma forma. Todas aquelas coisas triviais poderiam ter se acumulado e o mesmo valia para ela e Tetsuya. Se eles não fizerem nada em breve, Karen-san simplesmente se afastará mais e seu relacionamento pode terminar naturalmente. Sakurajima perguntou a ele por que ele achava que Karen-san ainda estava saindo com ele enquanto escondia sua deslealdade. Ela acreditava que não ser pública com Tatsuya era parte disso, mas Karen deveria entender que o risco de ser exposta enquanto tem um namorado é. Mesmo que Karen ainda esteja tentando mostrar que Shikika é seu namorado de verdade na superfície, e se Yukon lidar com a situação corretamente, ele pode ser capaz de virar a situação ao seu favor. Yukon perguntou o que ela queria dizer com lidar com a situação corretamente e ela lhe disse que, se ele não gostasse, deveria desistir. Ela mencionou que Karen-san estava totalmente decidida a ir na viagem, mas parecia diferente para Tetsuya. Ela tinha certeza de que Tetsuya cancelaria a viagem se ela dissesse que não gostava. Ela se perguntou o que aconteceria se dissesse a Tetsuya que queria que ele fosse até ela, não importando o que acontecesse, no dia anterior à viagem. Em seguida, ela disse a Yukon que, quando Karen estivesse com o coração partido por causa da viagem ser cancelada no último minuto, se ele fosse gentil com ela, ela poderia ter uma mudança de coração. Saku Edmer lembrou Yukon de que eles não estavam lutando sozinhos, eram companheiros de armas. Yukon riu disso, então ela lhe disse bruscamente para não rir, pois seria constrangedor para ela. Ele se desculpou e disse que estava apenas feliz em tê-la ao seu lado. Ela perguntou curiosamente o que ele queria dizer, mas ele mudou de assunto e disse que entendeu e faria. Ele faria o seu melhor. Ela o incentivou, dizendo que era esse o espírito para aumentar sua motivação. Sakurajima lhe disse que essa deveria ser uma boa configuração para despistar Karen e que o resto era apenas uma questão de ajustar-se. Ela o alertou de que apenas consolar Karen poderia ser visto como algo óbvio, especialmente para tipos que buscam atenção como Karen-san. Depois de ouvir isso, Yukon comentou que as garotas são um problema. Sakurajima discordou, dizendo que as relações pessoais são geralmente um problema e que não depende do gênero. Você esclareceu que ele não queria dizer aquilo e se desculpou por suas palavras. Em seguida, ela sugeriu que eles dessem um pequeno passeio juntos. Enquanto caminhavam, Sakurajima se esticou para aliviar a dor muscular e disse que a sensação era incrível. Ela gostou do clima e desejou que sempre fosse assim. Yun perguntou a ela sobre o ajuste fino que ela havia mencionado anteriormente.
Ela explicou que Karen são fracas opiniões do grupo, mas ele não entendeu, então ela deu um exemplo. Ela disse que, se outras garotas disserem a Karen que seu namorado é ótimo e que eles são ciumentas com o relacionamento de Karen, Karen pensará que não quer deixá-lo ir e Yuka ainda não o entende, então Sakurajima explica que ela está basicamente lhe dizendo para se tornar mais agradável dentro do seu círculo, especialmente entre as garotas. Yukon diz que não há como ele possa fazer isso porque não é popular e já está tendo dificuldades com Ken-san. Sakurajima esclarece que ela não está pedindo que ele faça as garotas se apaixonarem por ele, mas sim que ele se esforce para que as pessoas digam que o namorado de Karen é maravilhoso. Em seguida, ela pergunta a ele que tipo de pessoa ele acha que é gostada e lista qualidades como ser bonito, bom em esportes, alto, gentil e um bom conversador. Ion comenta que isso soa como Tatsuya e Sakurajima diz que não é o ponto. Ele explica que sua imagem de alguém popular é como Tetsuya. Sakurajima então explica que, além da altura, a definição de alguém popular muda para cada pessoa e que até a altura é subjetiva. Ion percebe que ela está fazendo sentido e se desculpa. Sakurajima diz que ser um bom conversador é algo que ele pode se esforçar para alcançar. Ele diz que não é do tipo que pode estar no centro do grupo. Ela lhe diz que não espera que ele se torne como uma celebridade, apenas para ouvir os outros, entender suas intenções e responder apropriadamente. Ela acredita que Yukon é capaz disso e sugere que eles comecem amanhã. Ela o aconselha a ouvir propriamente o que as pessoas dizem e a pensar sobre o que elas querem, embora seja bom se ele pudesse chamar a atenção daqueles ao seu redor. Ele pergunta novamente o que exatamente ele deve fazer. Sakurajima diz que é o suficiente para o conselho gratuito e lembra que eles são companheiros de armas. Ela destaca que ela é a única que está criando planos concretos, o que é injusto. Ion pergunta novamente o que ele deve fazer e pensa sobre o que ele pode fazer para Senpai. Quando ele pergunta, ela sussurra algo e ele pergunta por que ela está falando tão baixo. Ela lhe diz bruscamente para ouvir da primeira vez. Em seguida, ela lhe diz que tudo o que ela quer é que ele a ensine a ser uma garota fofa. Yuka não pôde acreditar no que ela havia dito e ela explica que quer atender às expectativas da senpai. Sakurajima pediu a Yukan que a ensinasse a ser fofa. Yukan olhou para ela e disse que a expressão dela naquele momento era mais fofa. Sakurajima não entendeu por que ele estava tão feliz, então ela perguntou o que era tão engraçado. Ela ficou zangada com ele e ele perguntou se ela estava certa de que queria que ele a ensinasse. Ele não achava que sua opinião seria útil, mas Sakurajima insistiu porque era ele que ela estava pedindo. Ela lhe disse que queria que ele resumisse os principais pontos em mais de 5 páginas, mas menos de 10. Ela disse que se ele obtivesse um C, ele teria que resubmeter. Ele se perguntou por que ela queria que ele fizesse isso. Em forma de ensaio. Ele pensou que o que ela disse era fofa, mas duvidou que ela entenderia mesmo que ele lhe dissesse isso, então ele concordou em tentar. Ele começou a reunir seus pensamentos e ela disse que tinha grandes esperanças nele. Enquanto ele estava pensando, ela brilhou de excitação. Ele se perguntou se estava bem fazer uma promessa sem pensar bem antes. Yoon foi para casa e tentou ligar para sua namorada Karen, mas ela não atendeu. Atendeu. Ele se lembrou de como ela costumava dizer que casais deviam se ligar todos os dias à noite, o que era o motivo pelo qual ele estava ligando. Ele decidiu tentar novamente mais tarde. Depois de esperar um pouco, ele ligou para ela novamente e desta vez ela atendeu. Ele disse que era ele, Yukan, mas ela respondeu bruscamente que sabia quem era, graças ao identificador de chamadas, e perguntou rudemente o que ele queria. Yoon percebeu que ela estava de mau humor e perguntou por que não havia atendido antes. Ela não deu um motivo e disse secamente que ia dormir antes de desligar. Yoon pensou que ela poderia ter estado dormindo antes, mas na verdade ela estava com Tatsuya antes de terminar a ligação. Ele lembrou a ela da promessa de se ligarem todos os dias à noite, mas ela disse que ele não precisava mais fazer isso. Sentada ao lado de Tatsuya na cama, ela mencionou que estavam juntos há 3 meses e tinham outros planos, então não era um incômodo. Ela perguntou se era um incômodo conversar com ele e ela disse que não, mas ligar todos os dias parecia vigilância e ela não podia lidar com isso. Ela não gostava de se sentir presa e,
Em seguida, ela disse. Ela poderia acabar desgostando dele se sentisse que estava sendo controlada. Yukon pensou: quem está falando agora, Karen? Em seguida, Karen perguntou se era tudo porque sua cabeça estava doendo e ela precisava dormir. Eles disseram boa noite e ela desligou imediatamente. Exatamente como ele esperava que a amiga da senpai fosse. Sakurajima então se desculpou com Yukon, dizendo que Kazumi não costumava dizer coisas agradáveis. Kazumi destacou que não havia sentido em se lamentar agora e Ishida perguntou se podia pedir comida. Sakurajima concordou com Kazumi, dizendo que era melhor para ele evitar contato com Karen por enquanto.